Pronto, aí eu dou o play e em algum momento agora a gente já vai estar ao vivo, só que tem um pequeno delay entre a ferramenta que a gente está usando e o Story, então só vou conseguir saber se a gente está online mesmo daqui uns 20, 30 segundos. Mas é isso, boa noite, gente. Eu acho que a gente já deve estar online. Estamos aqui novamente para mais um encontro. Hoje eu recebo mais pessoas incríveis, porque é isso, eu sou uma pessoa muito privilegiada de ter nesse projeto várias pessoas se aproximando e, enfim, compartilhando e me ajudando a criar esse espaço. Bom, a gente não precisa esperar muito, né? Porque também tem as pessoas que vão assistir depois e acho que a gente pode ir começando aos pouquinhos. E, bom, Ju, aproveita que você está aí com o seu microfone já aberto e se apresenta aí para todo mundo que não te conhece ainda. Bom, eu sou a Juliana Sete, eu sou poeta, rapper, sou educadora, né, com hip hop, eu levo aulas de arte e educação através desse movimento, também sou mãe, também sou irmã, né, tenho um coletivo de produção cultural no meu território, Peru-Jaraguá, a gente articula arte e cultura por aqui também, e é isso. Maravilhosa, poderosíssima. Dandara, se apresente aí para o pessoal também. Bom, meu nome é Dandara e o que eu posso falar de mim, assim, né? A minha primeira formação foi em Direito, né? Então, eu sou advogada, mas hoje eu faço faculdade de Psicologia na UERJ, estou no 5º período, e mulher preta, gorda, bissexual, e estamos aí tentando fazer desse mundo um pouco menos duro e tentando produzir coisas bacanas, assim, né? Maravilhosas, duas pessoas incríveis que eu quero muito trazer em outros encontros, em outros momentos, para debater várias outras pautas, porque tem muita coisa para a gente falar. Mas hoje a ideia surgiu, e aí eu fiquei lembrando disso, né, quando a gente conversou, que o primeiro encontro que a gente fez aqui na página, a gente nem tinha começado a fazer live, foi um encontro pelo Zoom, que foi justamente não monogamia, quarentena, isolamento social ou isolamento físico, né? E foi uma live que foi muito produtiva, porque cada pessoa trouxe, né, como estava a sua vida nesse momento, como estava a sua configuração de isolamento, as perspectivas e as possibilidades, e isso tudo devia ter, sei lá, 2 ou 3 semanas só, né, de tudo isso ter começado. E aí a gente percebeu, né, que agora a gente já tem aí 3, 4 meses, talvez. 3 meses e meio, né? E é um ótimo momento para a gente retomar esse assunto, né? Tem muitos assuntos teóricos, tem muitas coisas práticas, tem muitas coisas maravilhosas para a gente comentar, mas falar um pouco da gente, falar um pouco da nossa saúde mental, falar um pouco, né, de como a gente está passando e como tudo isso se relaciona com a não monogamia é uma coisa que é muito importante. E aí a gente teve essa ideia de fazer uma live que é mais sobre autocuidado, porque autocuidado tem sido uma questão, né, muito central nesse momento. Então, a gente vai tentar abordar algumas coisas aqui, vocês façam perguntas e compartilhem também. E depois a gente, como sempre, né, sexta-feira vamos ter um encontro no Zoom para todo mundo poder compartilhar mais, né, próxima e intimamente as suas experiências e as suas reflexões. E aí a gente pensou em começar essa conversa sobre autocuidado falando sobre terapia, né? Porque é uma questão que é importante, que é central e as pessoas às vezes acham que são coisas separadas, né? O meu autocuidado é algo que eu faço
privativamente, né? Algo que eu tenho que lidar, mas não são mutuamente excludentes, muito pelo contrário, né? A terapia, inclusive, pode nos ajudar a entender, né, as ferramentas de autocuidado que fazem mais sentido para a gente. Então, quem quiser começar falando se vocês fazem terapia, como é que é, há quanto tempo, como é que tem sido nessa transição na quarentena. Posso começar? Então, minha relação com terapia é bem velha e ela é bem tumultuosa, assim. É bem aquela coisa de vai e vem, vai e vem. Não é uma coisa que eu adoro, maravilhosa, eu adoro fazer terapia, a maioria das pessoas não. Eu detesto terapia, detesto ficar cutucando feridas e ter que ficar trocando ideia mesmo sobre isso, sobre mim. Não é uma coisa que sempre me agradou e etc. Então, mesmo fazendo terapia desde a adolescência, nesse vai e vem, não é uma coisa que eu goste. E é errado, né? Por quê? Por quê? Porque até então eu não sabia que formato, o que me contempla, o que vai fazer eu me sentir confortável a ponto daquilo gerar resultado em mim, de fazer valer, né? E nesse vai e vem de formato, aí eu estava fazendo terapia, adorava meu terapeuta, inclusive ele daqui a pouco está aí, se já não tiver. E a gente virou amigo, saí da terapia, a gente acabou virando amigo pessoal. E aí veio a pandemia. E na pandemia eu fiquei louca, como todo mundo deve ter ficado em algum momento. E aí eu falei, eu preciso fazer terapia, porque senão eu vou me jogar da minha janela. E aí me indicaram terapia online. Tá. Fui tentar terapia online, não rolou para mim, não me adaptei na terapia online. E aí, depois dela me passar para mais duas terapeutas, ela me indicou um grupo de apoio, que eu simplesmente amo, adoro, é tudo para mim. E eu me encontrei no grupo de apoio, de escutar outras histórias, de não ficar aquilo centralizado em mim, de me sentir de frente para um espelho o tempo todo, aquela pressão de sabe, de embate. O grupo de apoio, para mim, é uma coisa mais leve, mais horizontal, tá todo mundo, sabe, no mesmo patamar ali, tá todo mundo ali pelo mesmo propósito. Eu não sinto como se tivesse uma pessoa super desenvolvida, desenrolada, resolvida com a vida dela, tentando resolver meus problemas. Eu sinto que tá todo mundo na merda, tá todo mundo ali naquela cadeirinha querendo ouvir alguma coisa que faça sentido para ela. Isso é muito comigo, muito eu. Então, o grupo de apoio é o que não tem me feito surtar nessa quarentena, mesmo sendo online, né? Abençoado seja quem criou o Zoom. Mesmo sendo online, assim, é uma coisa que tem feito eu segurar a minha onda, assim, e muito desse autocuidado. Mesmo não gostando de terapia, eu consigo reconhecer todos os avanços pessoais que eu fiz ao longo desses anos com a terapia, né? De muito autoconhecimento, principalmente o segundo semestre de 2019 e esse primeiro semestre de 2020 caótico, foram momentos pesados, assim, para mim, né? Dizem que que acontece um inferno astral na vida de todo mundo aos 30. O meu não aconteceu aos 30. Meus 30 anos foi susto, beleza, descobri várias fitas, adoro. Mas dos 35 adiante é ladeira abaixo, né? Então, isso me ajudou muito no meu processo de, não digo nem desconstrução, construção. Porque eu não posso dizer que eu construí algo para desconstruir. Eu ainda estou construindo, né? E me ajudou muito, tem me ajudado. E muito, um autoconhecimento incrível. Eu recomendo que as pessoas façam terapia, independente do formato, buscar um formato que as contemple, porque ninguém consegue saber de si sozinho. É uma autonomia que a gente precisa de ajuda para encontrar, infelizmente. E todo mundo tem um probleminha. A gente tem probleminha, seja qual for. E é importante a gente buscar a raiz disso, saber ir lá atrás, sabe? Procurar aquela pessoa que você foi, a pessoa que você é, a que você quer ser, porque todas elas
precisam seguir juntos no caminho. Você não tem como ser alguém se você não for com quem você foi ou com quem você é. Né? Tá tudo interligado e é bastante importante para mim. Eu tenho uma relação longa com a terapia, mas é isso, né? Igual aquela relação que vai e vem, enfim. Mas hoje a gente tem uma relação saudável e tá suave. É isso. Essa é uma coisa que as pessoas relatam muito, né? De que, não, né? Essa hierarquia terapeuta e terapeutizando. E eu, pessoalmente, acho que se a pessoa com quem você faz terapia faz você se sentir nessa posição, né, de inferioridade, ou que ela está numa posição de autoridade, tem alguma coisa errada. Né? Eu não acredito nesse tipo de terapia em que alguém, ou nesse tipo de educação, nesse tipo de, né, de troca em que alguém, uma pessoa é toda detentora do conhecimento e da sabedoria. Tanto que terapeuta tem que fazer muita terapia, né, para conseguir lidar com as suas coisas e com as coisas que está recebendo e fazer supervisão, mas enfim, às vezes é isso, é encontrar o formato que funciona para você. E outra coisa que as pessoas falam muito é que terapia é caro, e é caro, né, assim, enfim, existem, como toda profissão, uma gama de técnicas e de pessoas e de preços, mas realmente não é algo barato e não é algo que é valorizado pela nossa sociedade. E aí, às vezes, né, mesmo na questão financeira, um grupo de apoio pode ser uma solução mais barata, além de ser uma solução que, às vezes, faz mais sentido para a sua personalidade ou para o que você busca nesse momento. Dandara, conta um pouco sobre você. Então, a minha relação com terapia tem esse vai e volta, e eu acho que todo mundo que faz terapia ou já fez, em algum momento vai falar desse vai e volta, né? Que eu acho que faz parte do processo mesmo. Eu já fiz terapia quando eu era criança, num momento crítico, quando meus pais se divorciaram. Depois, num outro momento da vida adulta, que também eu estava tendo questões, assim, eu fui para terapia novamente e nesse momento eu estou fazendo terapia, né? Eu faço análise nesse momento, porque, enfim, foi a abordagem que me interessou na faculdade. E não só porque, teoricamente, os analistas têm que fazer análise, né? Ou as pessoas que se interessam pela psicanálise, é interessante que façam análise, né? Mas porque a teoria fez sentido para mim e é esse lugar que eu quero ocupar, né? Então, assim, o que eu acho que eu posso contribuir, porque eu acho que a Juliana falou coisas incríveis, né? Mas eu acho que a contribuição é reforçar que essa questão, primeiro, de que as abordagens são muitas, né? As possibilidades de compreensão da elaboração do sujeito são muitas, né? E não existe certo e não existe errado. Existem perspectivas, existem caminhos e possibilidades técnicas e metodologias, né? Então, o que funciona muito para uma pessoa pode não funcionar com outra e assim sucessivamente. Então, de fato, essa coisa de que a terapia é algo que vai e volta, é porque muitas vezes ela é uma jornada de encontrar qual é o caminho que nesse momento faz sentido para mim e para as questões que eu estou vivendo e o que eu estou disposto a trabalhar e a envolver e quais são as minhas demandas, né? Eu acho que isso é muito importante. Às vezes as pessoas falam que é quase que uma peregrinação até você encontrar aquela pessoa que vai ser maravilhosa, e às vezes você fica maravilhosamente por anos com aquela pessoa, e de repente aquilo passa a não mais fazer sentido, e você precisa recomeçar esse trabalho em outro lugar, né? Então, isso faz parte do processo, porque enquanto pessoas no mundo, a gente está em constante transformação, né? Então, isso é uma coisa que acontece, né? E é importante a gente lidar com isso. Então, eu acho que essa questão do grupo também é uma proposta que funciona, que é maravilhosa, que é uma técnica espetacular, né, que traz resultados incríveis, né? Mas uma coisa que você estava falando com relação ao preço, né, é porque numa sociedade pautada em ter coisas, né, quando a gente está falando de um trabalho que não te dá coisas materiais, né, a pergunta fica: e para onde está indo meu dinheiro? Né? Então, essa sensação de quanto custa, né? Claro que se a gente perguntar para qualquer pessoa quanto custa a sua saúde mental, a pessoa vai dizer que não tem preço, que se ela tiver que dar a casa dela em nome da saúde mental, ela vai dar.
né? Mas ali no dia a dia, no cotidiano, na lida da questão, né? Muitas vezes a gente acaba priorizando outras questões que naquele momento são importantes e acaba deixando isso um pouco para depois. Em outros momentos a gente vai priorizar isso, vai deixar outras coisas para depois, né? Assim como todo trabalho, as pessoas que estão ali de forma séria, ética e preocupadas com o bem-estar da pessoa atendida, isso demanda uma formação constante, um investimento constante do profissional, né? E existe aí todo o mercado mesmo que vai estabelecendo o que é um preço adequado e o que não é, né? Mas, de qualquer forma, a gente sabe que existem diversos espaços, não são suficientes para o tamanho da população brasileira, mas a gente sabe que existem espaços de cuidado da saúde mental gratuitos a preço social e os privados tradicionais, né? Essa era outra coisa que eu ia falar, que as várias pessoas e iniciativas, né? Por exemplo, eu conheci a Dandara através dos grupos de estudo do Inconformados PC, né? Que eu divulgo aqui na página direto, que é um grupo de estudos, mas que tem um monte de pessoas que são da área das psicoterapias envolvidas e que estão fazendo atendimentos sociais ou atendimentos com, enfim, colaboração consciente, porque é isso. É aquela outra coisa que a gente tinha comentado, né? O Brasil é o país campeão mundial em questões de ansiedade, está ali no top 5 em questões de depressão. É uma coisa que a gente sabe que acontece, só que é isso, nesse momento especialmente, que é quando a gente mais precisa, quando tudo se torna urgente também, quando a gente tem um monte de outras coisas, contas para pagar, e aí às vezes a gente acaba deixando isso de lado, mas depois eu vou colocar o arroba do Inconformados PC, enfim, mandem mensagem, não vamos deixar isso de lado, né? Porque é isso, basicamente, a gente sabe o quanto é importante, para além das outras questões de autocuidado, para além das outras questões de apoio em rede, que a gente vai falar também. Bom, Ju, então se você quiser contar um pouco para a gente, qual é a sua relação com o autocuidado, como era antes da pandemia, quais eram as questões, como você lidava com isso, né, num nível pessoal? Seu microfone está fechado, bem. Agora, né? Olha, eu sempre confundi muito vaidade e amor próprio, e egoísmo e autocuidado. Muito. É um dos processos dessa quarentena, ressignificar e entender, né? Para mim, o autocuidado, ele é muito sobre me enxergar, me tratar com gentileza, sabe? E é o ponto de partida para as demais relações diversas que eu venha a ter ou tenha. Ter uma relação de lealdade e responsabilidade comigo. E saber que eu sou responsável pelo meu bem-estar e buscar meios para nutrir isso, né? E a manutenção do meu físico, mental, emocional, espiritual, coisas que eu não tinha noção, assim, eu confundia muito. E as minhas noções de autocuidado hoje em dia são essas: me enxergar, me ouvir, respeitar as minhas demandas, o que eu quero, para onde eu quero ir, nem se tratando de espaço físico, sabe? E o meu autocuidado hoje em dia tem sido respeitar o meu corpo, que adora acordar cedo, acordar, levantar, dar bom dia para os meus filhos, cuidar deles, né? Agora tem um bebê em casa, da minha cachorra. Parece que eu estou falando de coisas que eu estou fazendo para os outros. Eu me sinto bem fazendo essas coisas para mim. Eu estou nutrindo o meu mundo, sabe? Nutrindo o que me faz bem, o que eu gosto de ver bem. Tomo meu banho longo, demorado, tiro 50 mil nudes na frente do espelho, fico me vendo, carinhando as minhas imperfeições, ouvindo a minha ansiedade gritar na minha orelha que eu não posso, que eu não vou, e falar não, contrariá-las, sabe? Não, eu posso, eu vou, eu sou capaz.
o meu autocuidado tem sido muito oral e literal, assim, de ficar trocando ideia comigo mesma por horas e todo mundo olhando para minha cara, tipo, a louca, e eu lá trocando ideia e buscando uma conexão real comigo. Real, sabe? Tipo, qual é o problema? O problema é esse? Vamos encarar e vamos ver qual é que é. Como que a gente vai chegar num denominador comum e que tá tudo bem? E se não ficar tudo bem também. Também faz parte do processo. Ninguém tá bem todo dia. E, porra, a gente tá numa pandemia, tem milhares morrendo diariamente. Se não é no Covid, é a polícia que tá matando pra caralho. A gente é preto, então... O mundo, a gente sempre viveu em isolamento social, pandemia e etc. Não é uma novidade para a gente é acostumado já com a luta, a resistência diariamente. Em sendo mulher, mãe, isso eleva-se bastante. Então, meu autocuidado é mais cozinhar uma comida da hora. Eu quero cozinhar para mim, sentar, ler meus livros, acompanhar minhas séries, ou não fazer porra nenhuma também, adoro. E só buscar coisas em que elevar o meu bem-estar. Tem dias que não dá, tem dias que não rola, tô na merda e não adianta o que eu faça, não vou ficar bem. E isso também, para mim, é uma noção de autocuidado, é de respeitar isso. Putz, hoje eu não vou conseguir romper isso e tudo bem. E dar um dia de cada vez para mim mesma, sem me pressionar. Como eu disse, me tratar com gentileza, com afeto, com cuidado, saber que eu sou uma caixinha, um humano, sabe? E que eu não preciso demandar tudo ao mesmo tempo para mim mesma. Isso é o meu autocuidado, assim, nessa pandemia de quase 120 dias, é muito isso, sentar com meu cachorro, com meu filho e ficar fazendo nada, olhando para a quebrada, tipo, coisas que parecem simples, mas que me trazem um bem-estar enorme, fazem eu me sentir viva, fazem eu me sentir pertencente a alguma coisa, sabe? Nossa! Eu não sei para onde eu olho, se eu olho para a câmera aqui, se eu olho para a câmera ali. Não, falou tudo, maravilhosa, perfeita. Eu não sei nem o que falar depois disso. Dandara, se você quiser contar um pouco sobre como tem sido, como era o seu autocuidado antes, o que mudou na quarentena, como é que tá a sua rotina? Então, na verdade, antes da quarentena, eu era uma pessoa que vivia correndo. Eu era uma pessoa que estava sempre correndo para todos os lugares do mundo. E acabava que muitas coisas de cuidado com o meu corpo, elas eram muito mais feitas por hábito e porque está na lista de tarefas de fazer do que porque eu conseguia dedicar um tempo para mim, né? Então, o processo da quarentena me fez um pouco parar para pensar, né? Se antes da pandemia eu simplesmente entrava no bandejão da UERJ e almoçava, né? Agora a gente tem que discutir o que a gente vai comer nos próximos dias, que dia que a gente vai fazer as compras, né? Qual é o cardápio que a gente vai fazer, quais são as coisas que a gente vai precisar comprar, né? E então a relação com o alimento ela acabou se tornando diferente, né? Então assim, e isso foi com tudo, né? Foi com o cuidado das minhas unhas, quando eu estava afim de fazer, quando eu não estava, né? Às vezes eu não fazia simplesmente porque eu não tinha tempo, né? Mas isso é uma coisa que... Motos. Isso é uma coisa que, às vezes, é extremamente prazeroso para mim, né? Cuidados com o meu cabelo, cuidados diversos, assim, né? E principalmente, assim, a análise tem sido, eu acho que o maior investimento em autocuidado que eu tenho feito, porque... eu comecei muito pouco tempo antes da quarentena. Então, na verdade, eu estou mais tempo em análise online do que presencial. Então, tem sido uma experiência muito doida, mas tem sido muito interessante, tem sido muito rico. E eu acho que assim, a quarentena para muitas pessoas, inclusive um pouco para mim também, tem servido para pensar sobre o que é que eu faço, porque é um carinho a mim mesma, e o que é que eu faço simplesmente porque eu faço, né? Muitas mulheres cis principalmente, estão refletindo sobre a sua estética corporal, refletindo sobre as suas práticas, né, com relação ao corpo, e isso tem sido assim
maravilhoso, né? Isso tem sido incrível e as pessoas também têm tido mais a oportunidade de se olhar assim, de cara lavada, né? Então, acho que a gente tem tido uma outra experiência com o nosso corpo, né? E eu acho que essa nova experiência com o nosso corpo, para muitas pessoas no começo pode ter sido muito difícil, mas eu acho que de certa forma é um processo de se reapaixonar por si, né? Porque o que é eu gostar do meu rosto quando eu tô com um delineador maravilhoso, quando eu tô com a minha sobrancelha maravilhosa, quando eu tô com um batom vermelho, né? E o que é gostar do meu rosto lavado? Isso é um outro processo, né? Então, para mulheres, especialmente mulheres cis, essa questão da maquiagem, da depilação, da unha feita, isso é uma coisa que a gente é ensinada desde muito nova. Algumas pessoas absorvem isso de uma forma muito rígida, né? E tornam aquilo uma obrigação e não um espaço de eu gosto do meu corpo desse jeito, eu quero fazer desse jeito, eu quero fazer de outro. Eu acho que a quarentena está fazendo as pessoas perceberem isso, né? E uma outra coisa que eu tenho pensado muito é que eu acho que as pessoas estão pensando também sobre a terceirização desses cuidados, principalmente assim a classe média, né? A classe média tem refletido um pouco de será que eu preciso terceirizar tudo, né? Será que agora que eu estou fazendo as coisas, né? A classe média muitas vezes tem o privilégio de não precisar fazer as coisas, né? Agora que eu estou fazendo as coisas, será que eu não estou achando que esse trabalho vale muito mais do que eu pago por ele geralmente? Eu acho que essa reflexão também é uma reflexão muito importante, assim, né? Valorizar o trabalho das pessoas que estão nessas atividades, assim. E aí o que eu posso dizer é que essa experiência tem sido interessante. Eu, apesar de já ter revisto muitos padrões estéticos que eu repetia ao longo de muitos anos da minha vida, tinha uma coisa que eu nunca tinha feito e que eu fiz nessa quarentena. Eu cortei o meu próprio cabelo. E eu achei isso um poder, né? Porque o medo que a gente tem de como vai ficar, de se a gente vai ficar zoado, se vai ficar bonita, se vai ficar feia, né? E como é que isso vai se dar, eu acho que foi um dos últimos territórios que eu precisava ainda dominar. E agora que eu dominei, eu tenho uma outra perspectiva sobre ele, uma outra perspectiva de como eu quero lidar a partir disso, assim, né? Então, acho que são questões interessantes. Com certeza. Essa sua fala me lembrou o começo da fala da Ju, né, que foi de entender o que é vaidade, o que é amor próprio e autocuidado, o que é egoísmo e o que é autocuidado. Me lembrou também a metáfora da máscara do avião, né? Autocuidado é isso, tipo, a gente não consegue botar máscara nas outras pessoas se a gente não tiver com a nossa, né, fonte de oxigênio garantida. E me lembrou isso, né? Lembrar que numa sociedade capitalista, consumista, produtivista, autocuidado não é valorizado, né? O que em teoria é uma coisa idiota, porque você está minando a saúde física e mental das próprias pessoas que fazem isso girar, né? Mas a lógica é de máquina de moer gente mesmo. Você vai ficar mal, a gente põe outra pessoa no lugar e não tem essa. E aí, falando só um pouquinho sobre questões práticas, uma coisa que tem funcionado para mim, eu sou terapeuta, grande parte das técnicas e ferramentas, né, que eu estudo são terapias corporais, mas eu não tenho conseguido colocar na minha dinâmica coisas corporais, né? Eu tentei botar aqueles desafios dos 30 dias de yoga, não passei do terceiro, essas coisas da gente também às vezes entender isso que você falou também sobre a terapia, né, Dandara? Entender nesse momento qual ferramenta está conseguindo atender a gente. E para mim, por exemplo, as rodas de conversa, os grupos de estudo, né, do Inconformados Psi, do Descolonizando a Psicologia, tem sido assim os pontos altos de autocuidado da minha semana, que é ouvir outras pessoas falando e debatendo coisas que são importantes, que me são caras, né, que eu já tinha refletido. Uma outra coisa que eu queria compartilhar é uma das pessoas com quem eu me relaciono, que a ferramenta de autocuidado dela é o bambolê. Né? O terapeuta dela já falou isso, olha, você tá meio... você não tá bamboleando, né? Quanto tempo faz? Pega o seu bambolê, ele já dá uma tarefa de casa, põe a música no máximo e vai, porque às vezes é isso, é a gente encontrar esse estado de flow, né? Que é meio que o estado meditativo, é o estado de onde você consegue estar você mesma, né? Mais plena. E para mim tem sido muito importante no caminho contrário, né? Alguém que foi a vida inteira socializado, criado nesse padrão rígido
da masculinidade que não pode se cuidar, não pode, né, se embelezar. Para mim, na quarentena foi ótimo poder encontrar isso, né? Eu descolori meu cabelo aqui do lado, aí depois descolori a ponta, aí fiquei com ele descolorido um tempo, aí pintei aqui, aí raspei aqui, sabe? Eu mudei meu cabelo umas 6, 7 vezes nessa quarentena. Ou igual a Ju falou, nossa, hoje eu tô me sentindo bem. Ia lá para fora, pegava a máquina de barbear e depilava todos os pelos e fazia uma maquiagem, tirava nudes para mim. Eu acho que esse é muito legal, a gente mudar o conceito do nude como algo que a gente tem que mandar para pessoas, para algo que é nosso, é você se curtindo e um dia, se surgir numa conversa, se você tiver afim, você pode mandar ele para alguém também. Mas ele tem que ser uma ferramenta da gente poder se amar e se conectar com essa... igual a Ju falou, acarinhar os nossos defeitos, né? Porque é defeito só na ótica do padrão de beleza. E aí outra coisa que eu queria que você falasse também rapidinho, Dandara, que a gente achou em comum, é o Bullet Journal, né? Essa ferramenta que é super flexível de elencar tarefas, o que eu preciso fazer hoje, o que eu preciso fazer essa semana, enfim. Então, assim, Bullet Journal tá no YouTube. Se você jogar essa palavra-chave, se vocês jogarem isso no YouTube, vai aparecer 1 milhão de vídeos de pessoas de literalmente todos os lugares do mundo, né? É um método que ficou famoso, né? Enfim, se vocês jogarem na internet vai aparecer a história, tem um site do homem que criou isso. E aí, o que eu acho que é o barato dessa técnica, assim, né? Bom, fazer listas é a coisa mais antiga do mundo desde que existe a escrita. Todo mundo sabe fazer lista. Mas o objetivo do Bullet Journal é você organizar o seu tempo e as suas tarefas de modo que você consiga visualizar e, portanto, melhor organizar o seu tempo, né? Então, tem algumas coisas que eu acho interessantes, né? Diferente de uma agenda, o Bullet Journal você vai pegar um caderninho normal, seja ele de qual modo for, né? O bloco, pode ser um bloco de notas, né? E você vai fazer as suas anotações, podem procurar a metodologia aí. Eu acho que, enfim, talvez seja perda de tempo eu ficar explicando exatamente como é que funciona. Tem muito vídeo no YouTube sobre isso, fiquem à vontade. Mas você, diferentemente da agenda, que você compra aquilo pronto, como é um caderno e você vai montar de acordo com a sua demanda, né? Você consegue simplesmente criar o que você quiser, né? Porque as folhas estão em branco. Então, se no meio daquela situação você quer abrir uma folha para fazer um desenho, você pode abrir uma folha para fazer um desenho. Se você quer anotar a lista de compras que você vai fazer no mercado, você pode anotar a lista de compras. Então, é algo absolutamente livre, né? Ele dá algumas orientações para você entender como funciona o método que ele criou, mas são tão poucas regras que é quase como se não tivéssemos regras, né? Isso, assim, mudou a minha vida no sentido de que eu nunca consegui me adaptar com a agenda. Eu sempre começava, nunca terminava, aquilo era uma coisa horrível. Eu descobri esse método, resolvi experimentar. Já é o 3º Bullet Journal que eu faço esse ano. E a cada momento que passa, ele fica mais funcional para mim, porque eu vou experimentando e descobrindo o que é que funciona ou não. Então, nenhum é igual, né? E assim... Duas coisas que o Bullet Journal oferece que eu acho que são espetaculares, né? Primeiro que ele tem muito espaço livre, né? Você constrói as páginas que você tem interesse. Então, para quem gosta de coisas mais artísticas, de fazer desenhos e de fazer coisas, esse espaço existe. Para quem gosta de fazer relatos estilo diário, isso também ajuda. Para muitas pessoas, inclusive, a escrita é um caminho terapêutico muito produtivo, muito interessante, né? E a outra questão é que muitas vezes, e eu acho que na quarentena isso se intensifica, né? As pessoas dizem que elas não estão fazendo nada. E eu acho que é importante a gente começar a talvez não se culpabilizar por não fazer nada. Primeiro, entender que às vezes é importante não fazer nada por motivos de sanidade mental. Segundo, que às vezes você acha que não está fazendo nada porque você, aspas, só fez tarefas de casa. Você não considera essas tarefas importantes, porque a gente hierarquiza as nossas funções. Então, o meu trabalho é a função mais importante, né? Se eu estudo, o meu estudo é a função mais importante. Todas as outras coisas vêm depois.
né? Então, às vezes, você passou o dia todo limpando o banheiro, fazendo almoço, cuidando das crianças, lavando roupa ou passando roupa, e você simplesmente desconsidera tudo isso, olha para sua agenda, e como você não fez nenhuma tarefa, nem de estudo, nem de trabalho, você diz que você não fez nada, né? Então, uma técnica que funciona muito quando você está se sentindo improdutivo é você pegar a sua agenda, no meu caso é o Bullet Journal, eu abro e eu anoto lá. Fui ao supermercado, lavei roupa, fiz tal coisa, fiz tal coisa. E aí, no final do dia, eu olho e digo assim, caramba, fiz coisas. Olha que legal, eu fui muito produtiva, né? Então, esse sentimento, ele funciona e ele dá pra gente a percepção real do que a gente está fazendo, né? Principalmente para nós, mulheres, principalmente mulheres cis, que se relacionam com homens cis, né? Muitas vezes esse trabalho fica sobrecarregado sobre as mulheres cis. Então, você trabalhou o dia inteiro e você acha que você simplesmente não fez nada, né? Então, acho que isso pode ser um clique de que você fez muitas coisas e de que talvez você esteja fazendo mais do que o seu companheiro. Talvez seja a hora de conversar com o seu companheiro sobre a divisão de tarefas. Pode ser uma forma muito visual de conversar sobre isso, né? E com relação a outra coisa que as pessoas também falam sobre produtividade, quando a gente tem um projeto muito grande, a gente só acha que a gente está sendo produtivo quando a gente está fazendo as coisas muito grandes desse projeto, né? Exemplo, a pessoa vai escrever a monografia dela. Ela acha que ela só foi produtiva se ela escreveu pelo menos 20 páginas naquele dia. Só que ela não contabiliza os artigos que ela leu, o tempo que ela ficou na plataforma CAPES procurando artigos. Ela não contabiliza os e-mails que ela trocou com a orientadora dela. Ela não contabiliza as conversas importantes com colegas que foram insights para o que ela colocaria. E tudo isso é produtivo. Então, às vezes, quando a gente tem um projeto muito grande, é interessante a gente, num pedaço de papel, subdividir as tarefas em tarefas menores e ir marcando aquelas tarefas que a gente fez, porque isso dá para a gente a realidade da nossa produtividade, né? E em tempos de quarentena, e independente em tempos de quarentena, mas em tempos difíceis, nós precisamos ser generosos conosco. E às vezes a gente precisa não fazer nada mesmo. Às vezes a gente precisa botar o fone de ouvido, ligar uma música ou um podcast, deitar na cama no escuro e viver aquele momento. Isso às vezes é extremamente importante. Então também é muito a gente não cair, né, na questão hipercapitalista da produtividade constante. Nós não temos que ser produtivos 24 horas do dia. Nós temos que ser pessoas. Pessoas, né, são muito complexas, têm muitas facetas, muitas possibilidades e muitas demandas, né? E não necessariamente essas demandas são aquelas que o mundo está exigindo de nós. Perfeito. Uma coisa que você falou disso que eu acho que é maravilhosa para a gente falar de autocuidado é sermos mais gentis com nós mesmos, né? Isso tem muito a ver, tipo, se alguém fala uma coisa da gente que é muito dura, dói, mas a gente tem a tendência de se depreciar com muito mais facilidade, né? Ah, eu fiz isso errado, como eu sou burra, né? Os meus pais têm uma frase que é de algum amigo deles, que é: nessa casa não se desmente ninguém. Porque às vezes quando a pessoa fala, ah, eu sou muito burra, aí você fala, não, você não é uma pessoa burra, você só esqueceu. A pessoa tá naquele estado autodepreciativo e aumenta, não, sou burra sim. Aí quando você devolve isso, tipo, ó, beleza, nessa casa a gente não desmente ninguém. Aí a pessoa, epa, nossa, o que eu tô falando de mim mesma, né? A gente se atentar ao quanto o autocuidado às vezes passa por a gente se tratar um pouco melhor, né? A gente não falaria essas coisas para uma pessoa com quem a gente se relaciona, para, né, uma amiga, uma parente, enfim. Ju, agora se você quiser, então a gente começa a puxar um pouco mais para o autocuidado e não monogamia e redes de apoio. Como é que tá a sua quarentena? Como é que tá a sua bolha de isolamento? Como é que tem sido essa dinâmica para você nas relações, mas não só? Ó, o microfone fechado de novo. Porque, assim, alguém perguntou nas perguntas, que é uma coisa que tem tudo a ver com esse momento também, mas com a não monogamia em geral, que é: quais os caminhos para não estruturar as nossas relações amorosas como pilar fundamental da nossa vida? Nossa, né? que delícia!
mas não tem um bula, né? Aí que tá a porcaria. Autoconhecimento, autocuidado, autonomia, autogestão da própria vida, não é mesmo? E alguém tem uma bula para isso? Não tem. Eu mesma já fiz isso tantas vezes na minha vida. A gente está aprendendo, gente. A vida é isso, é um trem em movimento, né? Mas, assim, sobre autocuidado e relacionamentos, eu acredito muito na noção dos próprios limites. E respeitá-los, saber e respeitá-los, né? O autocuidado, ele requer muito de autoconhecimento e saber o que você quer e se isso compactua com o que as demais pessoas da relação das relações querem, né? E se sim ou não, o que é isso para você? O que é essas realidades para você? Essas devolutivas? Você vai arcar com sim, com não e com a quebra de expectativas, que expectativa é a mãe da merda, né? Já dizia o filósofo. E o autoconhecimento, para mim, ele é muito parceiro da solitude. A solitude me completou muito sobre um outro auto, né? Que a gente conversou antes sobre isso e que, né, as suas divergências, mas é autonomia, assim. O outro auto polêmico é autonomia. E ter uma boa relação comigo. Se eu tiver uma boa relação comigo, isso vai ser um disparador para ter uma relação da hora com qualquer outra pessoa, né? E foi o que eu disse, tem dia que a gente tá na merda e é os processos de fazer as pazes consigo mesmo. Mas, meu, a nossa principal, vou hierarquizar, me desculpem, anarquistas relacionais, a sua principal relação é com você. Todos os ciclos se acabam, seja longo, seja curto, mas todos se acabam. O seu ciclo com você ele não vai acabar. E você vai estar fudido quando o ciclo A ou B acabar? Não vai, né? Se você tiver fudido, você tem que buscar não estar fudido por causa de gente. A única pessoa que pode ter o poder de fuder você é você mesmo. E dói aprender assim, ó, cuspindo teoria, é da hora. Na prática, é muita treta. Muita treta. E, ó, a carne sangra. Mas, gente, inteligência emocional é uma prioridade muito foda no nosso autoconhecimento e autocuidado. Se a gente não tiver isso, a gente não vai se amar, a gente não vai querer se cuidar. E aí, como a gente vai se relacionar com o outro? Como que a gente vai superar esse ciclo sem fim que é a vida? A gente está aqui, né? Colocaram a gente no parquinho, a gente tem que brincar, a gente tem que ir para meter a cara e ir para a vida, né? E a gente não pode depositar nas outras pessoas as nossas projeções. E a gente tem projeções. É do ser humano, a gente tem imaginação muito fértil. Por mais que a gente desromantize o rolê, por mais que a gente busque teorias e vivências e fale, sempre haverão projeções. Só que a gente não pode colocar essa responsabilidade no outro, né? E jogar nele a responsabilidade de arcar com aquilo que eu quero, com as minhas demandas. Porque no final quem vai se ferir é a gente. O outro fala, beleza, eu não estou nesse rolê. Suas expectativas não são as minhas, suas projeções não são as minhas. Beijo, me liga, a mãe tá online. E aí, você, né? Então, para mim, esse processo aconteceu muito dolorosamente. E é bem isso, é uma receita para cada um. De diariamente você buscar, sabe, aquele retorno para você. A solitude, cara, ela é a minha melhor amiga, ela é minha parceira de cama, mesa, banho, a gente transa todo dia, a gente come junto todo dia. A solitude, cara, porque se você não é bom sozinho, você não é bom com ninguém. Pode Conta um falar. pouco pra gente como é que tem sido esse processo de solitude numa casa como a sua, né? Conta um pouco da configuração. Olha, a minha casa agora tá. Nós estamos em 7 pessoas aqui diariamente. Eu tenho 4 filhos, 5, né? Porque é uma neta que é filha. Enfim. E nós não morávamos todos juntos. E agora, por causa da pandemia, tá todo mundo aqui. Todo mundo veio
quarentenar aqui. A minha irmã, ela fica nesse trânsito, ela quarentena lá com ela, mas às vezes ela precisa resolver alguma coisa aqui, enfim. Então, 7 com 8 em trânsito. E eu prezo muito, muito pelo meu tempo, ler os meus livros, assistir as minhas séries, ou simplesmente não fazer nada, trabalhar. Eu tenho um prefácio de um livro para entregar e eu não escrevi uma linha. E de uma coisa que seria teoricamente fácil, porque é um livro sobre o meu território, que eu tenho memória afetiva, que eu tenho propriedade para falar sobre, e eu não consigo sistematizar tudo isso para realizar o meu trabalho. Eu tenho músicas com a minha banda para entregar e eu não consigo produzir isso. Eu fiz a Secretaria de Cultura mudou os formatos dos projetos culturais para lives. Eu fiz 4 que eu detestei, achei frio, achei monótono, engessado, não consegui executar um trabalho com qualidade. E por quê? Porque a solitude não está plena na minha vida nesse momento. Eu personifiquei a solitude, vocês podem perceber. Polly, que conversa mais comigo, sabe, a solitude para mim ela é uma pessoa física, de nós ficar ali, ó, chamegando. Então, a solitude está tendo que me dividir com 8 pessoas. Mas ela ainda é bastante presente na minha vida. Às vezes eu vou ficar até 1h da manhã, esperar todo mundo dormir, levantar, ir para o meu quarto varanda, sentar no meu sofazinho de palha, ficar na frente da minha janela, fazendo minhas coisas, meditando, tendo meu tempo comigo, no banho. Às vezes as pessoas perguntam, por que você fica 4 horas no banho? Ainda bem que aqui em casa tem 3 banheiros, porque é banho, é o meu tempo, é comigo, mas é bem difícil esse convívio. E fora que eu estou convivendo com familiares, eu não estou convivendo com um vínculo sexual e amoroso. E isso também deixa a gente em parafuso, porque aí eu não tenho uma válvula de escape, alguma coisa que não faça parte da minha rotina para eu interagir, para eu conversar sobre outras coisas, para eu me distrair com os problemas da pessoa, sabe? Focalizada 100% full time nos meus problemas, na minha convivência e na minha rede familiar. E cara, 36 anos convivendo com essas pessoas não é uma coisa que eu quero fazer o tempo todo, né? Há quase 4 meses. Então dá uma surtadinha. Tem dia que eu piro, fico louca, fico mal. E quando eu fico louca, eu não grito. Quando eu fico louca, eu choro até morrer. Né? Eu sou introspectiva. É isso. É a lua em câncer. Aí eu choro até morrer, acordo com a cara do tamanho, a cabeça explodindo, taco-lhe ansiolítico, serotonina, dopamina, ocitocina, mandou beijo. E é isso, mas o que fazer, né? Aí tem a bodega das aulas online, que eu tenho 3 filhos em idade escolar em casa. E aí você tem que se dividir para fazer isso, apostila, site, não deixar a peteca cair, todo mundo entediado aqui e ali. Os mais velhos adolescentes ainda se distraem com uma coisa ou outra. Como a gente mora a nossa rua é praticamente uma floresta, então às vezes eles ficam ali, senta, né, fica ali de boa. Já fico sozinha em casa pelo menos por meia hora enquanto eles estão tomando um sol, que é o tempo que eu vou, faço minhas coisas e tal. Mas está sendo bem difícil, não está sendo fácil essa quarentena, fora que a internet tem sido um ambiente muito tóxico para mim. E eu tenho me afastado cada vez mais, assim, porque meu Instagram, se eu abro o Instagram, eu fico doida, assim, porque é só notícia ruim, é só desastre. Eu fiz uma outra conta para colocar só os amigos mesmo, aquelas pessoas que eu quero interagir, que eu sei que não vai me disparar nada. Facebook também tenho evitado. Ler sites de notícia, TV aberta eu já não assisto mesmo, porque aí eu tenho que ficar buscando, sabe, lugares e que eu não vou ficar mal.
que aquilo vai me deixar bem, que não vai me trazer mais bitolação para a cabeça. Tenho usado muito chamadas de vídeo com as minhas amigas. A Tati, minha amiga do coração, me ajuda muito, carinho, né, Paulo? Que mulherão maravilhoso, que é Karina. Me ajuda muito. Karina é minha terapeuta e nem, aliás, ela sabe. E é isso, buscando autocuidado, terreiro fechado, escola fechada, bar fechado, tudo, né? O que era minha rede social, assim, de vida presencial. Não tem mais rolezinho para dar, não tem mais macumba para ir bater tambor, não tem nada. Ou é ficar em casa e tentar se dar bem com essas pessoas, ficar bem. Dentro da minha solitude, às vezes eu falo assim, amor, liga o controle, liga o piloto automático que eu desliguei, vai você. Aí fica aqui só eu e ela meditando intimamente, internamente, e é isso, porque senão fica louco. E a questão, eu sou uma pessoa deveras sexual, e tem me feito, sim, muita falta não ter vínculos sexuais por conta da quarentena. Tenho noção que um dia eu vou falar, foda-se, vou quebrar essa quarentena, nem que eu tenha que tomar um banho de álcool em gel depois. Capaz, não vou ser hipócrita de falar que não. Já teve dias de eu quase, mas foi segurar minha onda e falar, não posso, e blá, blá, blá. Mas, eu não tenho expectativa de que isso vai acabar tão cedo e está sendo puxado para mim. É claro que tem toda aquela ressignificação. Sexo é um monte de coisas, muitas coisas. E eu sou bastante adepta do alto prazer, fazer um carinho no rosto, enfim. Pauli é terapeuta tântrico, sabe disso muito. Mas, nossa, eu tô até me perdendo, porque eu me empolgo de falar do meu perreio na quarentena, bicho, porque, sério, aí eu vou. Enfim, aí é isso. Mas a questão solitude, como a pessoa física na minha vida, ela está sempre presente. Eu busco sempre ter o meu momento com ela, de não deixar a peteca cair, de não perder tudo isso que eu tenho conquistado. Aí eu fico pensando, tá, eu acho que nunca mais vou precisar reencarnar depois desse isolamento social, porque tudo que eu tinha para aprender nessa vida eu aprendi. Toda evolução humana que eu tinha para ter, eu tive. Tudo que é perdão que eu tinha para liberar, eu liberei. Tudo, zerei minhas pendências, tô pronta. Não preciso reencarnar de novo. E aí eu penso, tá bom, agora pode acabar, já cansei de mim mesmo, já me conheço demais, eu sei que eu sou chata para um caralho, porém linda, maravilhosa, já acabou, vamos pular a próxima etapa, vamos botar tudo isso em ação, todo esse aprendizado lá no mundão, na rua, quero, né, sair, viver, ter minha vida social que eu até então achava medíocre de volta, meus trabalhos, cara, eu não aguento mais e eu acho muito, antes eu me cobrava muito de não estar bem. Porra, mas por que eu não estou bem, meu? Se eu preciso desse momento, se o mundo está em colapso e tal, me sentia muito mal em acordar nessa montanha russa, sabe? De eu não estou bem por estar isolada, eu não estou bem de não ter minha vida social, sendo que, caralho, tem gente que não tem dinheiro para comer porque perdeu o trampo, e infinitas demandas que essa pandemia está trazendo, me culpava muito de não estar bem. Hoje em dia eu só penso, tudo bem não tá bem. Como é que a gente vai estar bem se tem gente morrendo de Covid? A minha enteada é filha de um ex-afeto, tá internada por dengue. Tipo, o mundo colapsando por causa do Covid, aí do nada tá internada com dengue, sabe? São várias coisas para a gente se preocupar ao mesmo tempo. E aí eu falo, tá, não vou ficar bem porque não tem como ficar bem e é isso. É isso, gente. Falei, enfim. Maravilhosa, falou e falou tudo. Porque é isso, são tantas coisas acontecendo e tem tantas configurações e formatos possíveis de que as pessoas estão vivendo que a gente absolutamente não vai conseguir, né, falar sobre tudo. Autocuidado, quando você tem uma criança pequena, quando você tem adolescente, quando você não tem ninguém, quando você está sozinha, quando você está dividindo casa com seus afetos,
né? Eu tenho pessoas que estão sozinhas, né, no apartamento e que estão fazendo chamada de vídeo toda noite. Ah, eu marquei segunda, eu janto com não sei quem, terça eu janto com não sei quem, come junto e troca ideia. E eu tenho gente... Nessa. E tem quem tá também nudes, trocar o WhatsApp, trocar nudes, trocar o WhatsApp, chamada de vídeo, às vezes um banho televisionado. É isso que está sendo. Olha, a gente está ressignificando as relações, porque é o que tem para hoje. Mas chega uma hora que a gente fica louco, que nem cachorro louco preso na gaiola, né? E é muita treta, ainda com crianças. A minha maior preocupação são as crianças nesse momento. Então, às vezes, eu seguro minha onda, às vezes eu falo, ai, que vontade, se eu for de Uber, pego um capote, entro no carro, saio do carro. Mas aí, sabe, eu falo, não, vou segurar minha onda, porque tem criança, a gente não sabe, a gente fica naquela, pode acontecer com todo mundo, menos comigo. Dou uma segurada na minha onda e é isso, né? Como a gente estava falando mais cedo, sobre o preterimento da mulher-mãe, né? A mulher-mãe, até nessas horas, a gente, né, tem que fazer o quê? Pensa na criança primeiro, e é isso. Eu penso muito, muito aqui na minha casa em não ser responsável por qualquer coisa de ruim que venha a acontecer, sabe? Então, a minha prioridade é essa. Continua nos nudes e beijo. Maravilhosa. Dandara, você tem 4 minutos para falar um pouco sobre a sua configuração, solidão, solitude, como é que está sendo esse, e aí depois a gente começa outra live também, porque a gente não chegou nem na metade. Então, assim, eu vivo uma situação muito mais simples. Então, acho que 4 minutos vai sobrar tempo, brincadeira. A minha situação é que eu estou aqui na casa do meu companheiro, somos só nós dois, adultos, sem comorbidades, então estamos, assim, com um nível de tranquilidade bem interessante, né? O que não significa que nós estamos furando quarentena, muito pelo contrário, né? A gente tem um esquema de só sair na semana uma vez e para coisas essenciais, né? Farmácia, hortifruti, coisas tipo Mundo Verde, Grão da Terra, enfim, essas coisas para comprar chá e supermercado. Esses são os lugares que a gente vai, né? E então, assim, a minha dinâmica tem sido muito tranquila. Minha mãe também está em segurança, apesar dela ser grupo de risco, do meu padrasto também ser grupo de risco, mas eles não estão em circulação, ambos estão conseguindo fazer home office. Então, assim, no sentido de segurança, estamos muito bem, né? A família do meu companheiro mora em outra cidade, mas estão todos em segurança, conseguindo aí manter as suas atividades dentro do possível. Então, a gente não tem tido muito esses conflitos de ter que circular na cidade, né, e refletir como fazer isso de um modo responsável, né? Mas eu acho que é importante, muitas coisas que Juliana disse, no sentido de que a gente não pode ser hipócrita de dizer que não podem existir demandas que façam com que a gente saia do nosso lar, né? A gente não pode achar que a gente vai ficar encaixotado e só vai sair para o supermercado e o resto do mundo que lute. Podem existir demandas e a gente pode precisar sair, né? Mas a gente precisa fazer uma análise de risco e se responsabilizar por aquilo que a gente está tentando dar conta enquanto demanda, né? Com relação a essa pauta da solitude, né? Eu sou uma pessoa que amo fazer coisas sozinha. E então a quarentena é sempre um desafio, né? Porque a gente está 24 horas, por mais que a gente tenha espaço aqui, nós somos extremamente privilegiados com relação ao espaço, mas a gente está o tempo todo em convívio, né? E a gente está vivendo uma situação que ninguém foi preparado para viver. Nenhum de nós foi preparado para viver isso, né? Nenhuma relação foi construída esperando que, num determinado momento, a gente fosse passar 120 dias, 24 horas, um olhando para a cara do outro, tendo que dizer alguma coisa, né? Então, é óbvio que isso é extremamente desafiador para todos, em todos os tipos de relação, com pai, com filho, com mãe, com tio, com primo, qualquer pessoa com quem você esteja, isso é extremamente desafiador, né? Mas eu acho que também a Juliana deixou isso maravilhosamente claro, né? No sentido de que a gente precisa criar espaços em que nós estejamos vivendo a nossa solitude, né? Então a gente precisa criar espaços em que a gente esteja sozinho, né? Dentro das possibilidades, seja num banho demorado, seja com fone de ouvido, sem falar com ninguém, não falem comigo por 1 hora, eu não quero saber de ninguém,
né? Eu preciso entrar em contato comigo mesmo, né? Então, acho que é importante a gente promover esses momentos, né? Um grande desafio das relações é o fato de que antes da pandemia, a gente acordava com as pessoas: oi, tudo bem, galera? Pronto. Eu acho que já estamos live. Temos 6 pessoas. Daqui a pouco a galera vai chegando mais um cadinho. A gente espera só um pouquinho para a Dandara poder terminar a fala dela, que absolutamente pertinente. Vocês estão, assim, maravilhosamente cirúrgicas e pontuais. Vou deixar salvo. Na verdade, essa ferramenta ela é meio complicada, mas eu já salvei aqui no Stories, aí eu uso uma outra ferramenta para baixar e conseguir salvar. Cadê a gente? Bom, eu acho que já foi. Apesar da ferramenta estar meio travadinha, ela tem aquele delay. E se alguém conseguir olhar aí no Insta se já está rolando, mas deve estar, porque ela está super travada aqui para mim. Dandara, retoma um pouquinho e finaliza aquela sua fala, porque ela estava muito boa, muito pertinente. Então, a gente estava falando sobre pré-pandemia, né? A gente tinha uma rotina de vida onde a gente acordava, conversava com as pessoas, né? Tomava o nosso café, às vezes nem isso, saíamos para o trabalho, para o estudo, para onde fosse o nosso destino. Geralmente passávamos o dia todo na rua e nos reencontrávamos com as pessoas com quem a gente coabita no final do dia, 6 horas, 5 horas, 7 horas, cada um aí na sua realidade. Só que nesse contexto pandemia, a gente passa 24 horas do dia dividindo o espaço com essas pessoas. Então, se antes da pandemia a gente tinha esse desencontro e reencontro, onde a gente trazia as nossas experiências, as nossas situações, tínhamos assuntos, conversas, uma coisa que eu vi, uma coisa que eu li, uma conversa que eu tive. Nesse momento, a gente está o tempo todo junto e a gente tem que tomar cuidado para que esse tempo todo junto, ele não se torne um apagamento dos limites e das fronteiras, né? Para que a gente consiga viver isso que a Juliana estava falando muito bem, que é a questão da nossa solitude. Então, os espaços que a gente vai ter que criar e que a gente pode criar dentro das limitações da situação que a gente está vivendo, para que a gente consiga viver de uma forma em que a gente entre em contato conosco e que a gente viva esses momentos, para que a gente possa, mesmo estando junto, fazer esse processo de afastamento e reencontro, né? Isso pode acontecer você ficando num cômodo sozinho, lendo seu livro, vendo um vídeo, vendo um filme, fazendo uma ligação de videochamada com outras pessoas, né, que não estão dentro da residência. Então, assim, é o momento de usar a criatividade. Alguém vai para a varanda e o outro fica em outro lugar e vai para o quintal, e, enfim, né, a gente criar essa possibilidade de se afastar e de se reencontrar, porque nesse reencontro é quando a gente vai trazer novidades e elementos e conversas, né? E a gente vai se permitir não só viver momentos únicos em contato com a gente, né? Mas também permitir que o outro também viva esse momento. É importante a gente respeitar os limites das outras pessoas, né? A gente ouvir, nesse momento é muito importante o diálogo, né? Dentro do movimento não monogâmico, a gente fala muito, tem que conversar, tem que ter diálogo, mas a verdade é que o diálogo, às vezes, ele não é tão simples assim, né? Porque a gente tem uma série de expectativas que são ranços de anos aí, muitas vezes de monogamia, não só porque quando a gente centraliza a relação e acha que a nossa relação afetivo-sexual é a coisa mais importante do mundo, né? Porque a gente muitas vezes reproduz dentro da não monogamia essa lógica de que o casamento é o objetivo da vida, né? E que a vida é simplesmente encontrar alguém, casar com essa pessoa, ter filhos, os nossos filhos se casarem, terem filhos, e aí acabou a vida, né? E como é que a gente reproduz isso, né? É quando a gente novamente centraliza todas as nossas expectativas e a importância da nossa existência dentro das relações afetivo-sexuais. Então, para a gente
não fazer isso, a gente precisa repensar as nossas outras relações, criar outros espaços, permitir outras possibilidades, né? E estar aí em constante contato, né, com a divergência, com a diferença, com a frustração, com a rejeição, né? Porque isso também é o processo de não objetificar o nosso companheiro, né? Quando a gente acha que o nosso companheiro está ali para dar conta de tudo, a gente não está entendendo que esse nosso companheiro é uma pessoa, é um sujeito com desejos, vontades e demandas que não necessariamente nos envolvem, né? E então, assim, a gente está tendo que lidar com isso com uma extrema proximidade, né? E aí, quando a gente fala em diálogo, a gente fala nisso, em estabelecer limites, estabelecer fronteiras e aprender a lidar com a diferença, que eu acho que é o grande desafio, né? Encarar o outro enquanto sujeito é estar aberto para lidar com a diferença. E a diferença, às vezes, a gente não está preparado. Perfeita e maravilhosa. A sua fala sobre a mudança da rotina me lembrou quando eu conversei pela primeira vez com pessoas que são da academia, né? Na época eu ainda trabalhava no mundo corporativo, de 8 a 5, e as pessoas me relatavam isso, né? O quanto, ter um trabalho, né? Ter um ambiente de trabalho pode ser uma merda, né? Luzes fluorescentes e tudo mais, mas o quanto ele muda o seu estado mental do que é casa e do que é trabalho, né? E aí, quando você tem tudo no mesmo ambiente, você precisa criar as suas próprias ferramentas, né? De tipo, não vou trabalhar no meu quarto, porque quando eu estiver no meu quarto, eu quero estar no estado mental de descanso e de relaxamento. E o quanto isso, nas relações, tem tido uma configuração similar, né? As dinâmicas têm, especialmente para pessoas que coabitavam, né, mas que tinham essa dinâmica muito externa, agora estão tendo que rever isso. E eu vi pessoas já, enfim, que não tem nenhum contato com a não monogamia, mas falando, tipo, tá vendo como a não monogamia não funciona? Agora tá todo mundo monogâmico. Olha lá, tá vendo? Monogamia é o caminho, como se a gente se isolar em bolhas eternas não fosse isso, né? Não fosse um caso, né, fora da curva, não fosse uma pandemia global, fosse o que a gente deveria buscar nas nossas relações, né? E aí a outra coisa que você falou, e eu vou postar de novo depois, eu já tinha postado essa semana lá na minha página esse quadrinho maravilhoso de comunicação empoderada nos relacionamentos, da Vanessa Moutinho, que ela trata de um monte dessas questões que a gente falou, né? Que é tipo conseguir debater, né, dançar entre as suas necessidades, os seus limites e as necessidades e os limites da outra pessoa, criar um espaço para conversar sobre isso que seja seguro, né, para que a gente não tome a expressão de um limite como uma ausência de amor, como um afastamento, como um ataque, né? Ela fala até de ritualizar essas conversas, de ter alguns espaços, né? Isso que a gente está falando. Se tudo está dentro da convivência, como que a gente cria um espaço de que, olha, agora é um espaço da gente ter uma conversa profunda, da gente se ouvir, né? Nossa, falar as nossas necessidades e os nossos limites é muito importante, mas aprender a ouvir, né? A escuta realmente atenta e terapêutica é uma das coisas mais difíceis, porque a gente, quando muito, né, tem o aprendizado de que a gente precisa se impor no mundo, né? Quando muito. E aí esse espaço de ouvir é uma coisa que a gente realmente não tem um incentivo, né, a fazer. E aí, uma coisa que você me lembrou nessa fala é o quanto a gente precisa entender. Essa é uma lição que a não monogamia traz no geral, né, mas que na quarentena, especialmente, ela é muito importante, de aprender a deixar as relações serem o que elas podem ser. Né? No chat da live passada, alguém tinha falado, nossa, para mim é muito cansativo manter relações virtuais. Né? E às vezes é isso, às vezes você não é uma pessoa que gosta de trocar áudio, que gosta de trocar nude, que gosta, enfim, isso simplesmente não faz sentido para você. E aí você, de repente, tinha uma relação antes da quarentena que fazia todo sentido por uma série de possibilidades, né, de encontros e de trocas que agora não são mais possíveis. E tá tudo bem você falar que, olha, nesse momento eu não consigo sustentar essa relação desse jeito. É um autocuidado com você mesma, né? Falar para essa outra pessoa que essa é a sua
conexão possível, ou enfim, a conexão que vocês podem ter nesse momento não é possível. Então eu acho muito legal a gente também perceber isso, né? Essa fluidez, essas dinâmicas das relações no geral. Aí depois a gente pode entrar também para falar da questão do sexo, que é uma questão que eu acho que é super válida. Eu vou compartilhar depois o texto, mas enfim, se vocês quiserem falar sobre isso, depois eu vou compartilhar um texto no meu stories da Crime Think, que é um coletivo anarquista, que eles desenvolveram um guia, né? Eu já compartilhei isso lá em março na página, em que eles falam justamente sobre isso, né? Aquilo que a gente estava falando. Se isolar é essencial, né, para esse momento. O isolamento físico, o distanciamento é o que faz essa curva achatar e tudo aquilo que a gente sabe há meses. Mas a gente só se isolar e esperar com que o mundo se resolva também não é uma atitude de autorresponsabilidade. E é isso que você falou. Às vezes, né, uma pessoa próxima, nossa mãe, nosso pai, né, nossos afetos, podem ter um problema, pode ter um problema de saúde. Alguém quebrou a perna, alguém, né, teve enfim, qualquer coisa, né? E aí a gente precisa realmente pensar em formas de fazer essa rede funcionar, de se autorresponsabilizar, de informar para as outras pessoas, né, os riscos. Olha, a minha bolha tá assim, assim, assado. A última vez que eu fui no mercado foi tal dia. Enfim, né, para que a gente possa criar essa rede de consentimento sem negligenciar a rede de apoio. Se vocês... Eu acho que a questão da rede de apoio é uma coisa muito interessante, né? Porque ela é a ruptura com a lógica da família nuclear burguesa. Que a família nuclear burguesa, ela dá conta de si mesma e todos os problemas são resolvidos ali, né? E isso se associa tanto com a ideia do individualismo, quanto com a ideia de que eu tenho que dar conta de tudo, né? Eu tenho que resolver todos os problemas. Eu preciso ser absolutamente e 100% independente, até porque 100% da independência é a demonstração de que eu sou uma pessoa bem-sucedida no mundo, afinal de contas, eu não preciso de ninguém. E essa ideia vai se fazer nesses núcleos familiares extremamente pequenos, né? Então, quando a gente pensa em rede de apoio, a gente está pensando na ruptura disso. A gente está pensando que as pessoas precisam ter autonomia, que as pessoas precisam, né, ter condições de dar conta de boa parte das suas demandas e das suas questões, né? Porque a gente equivocadamente pode acabar caindo numa dependência emocional, numa dependência econômica que perdure mais do que o necessário, numa dependência psicológica, e disso para um relacionamento abusivo 2 segundos, né? Então, a autonomia, ela é uma coisa extremamente importante e ela é fundamental, né? No entanto, a gente não vai dar conta de tudo sozinho, porque a gente não é super-homem, super-mulher e super-nada, e a gente, enquanto ser humano, vive em relação, então, em alguma medida, nós somos interdependentes, né? Então, isso significa que, para a gente ter comida na mesa, alguém tem que ter plantado, né? De forma assim, muito simples. Para a gente ter roupa no corpo, alguém tem que ter costurado. Isso é a interdependência do ser humano, né? E quando a gente vai chegando nos núcleos mais próximos, essa interdependência é isso que você falou. Eu quebrei a minha perna e eu ligo para a minha melhor amiga que tem um carro e pode me acompanhar até a unidade de saúde mais próxima, né? Então, essas redes, elas vão sendo construídas e elas deveriam ter um valor social, que eu entendo que na atualidade, por toda essa lógica que eu falei antes do individualismo, essas redes, elas muitas vezes são frágeis e para algumas pessoas, inclusive, quase que inexistentes, né? Mas a formação de redes de apoio é a possibilidade da gente, em não dando conta da demanda, a gente ter a quem solicitar, né? Se eu, por exemplo, não tenho filhos, mas supondo que eu tivesse filhos, se eu fico doente, né? Quem é que eu posso contar para dar conta dos meus filhos? Eu posso contar com o pai deles? Eu posso contar com a pessoa que está em relação comigo, se não for o pai ou a mãe? Eu posso contar com a minha família? Eu posso contar com amigos, né? Eu posso contar, às vezes, com colegas de trabalho, né? Então, assim, eu acho que a construção das redes de apoio é isso, é a gente se solidarizar e compreender que hoje eu estou ajudando a Juliana, amanhã a Juliana está ajudando a Fernanda, e no outro dia a Fernanda está ajudando Polly, e Polly no outro dia está ajudando
Paulo e Paulo no outro dia está ajudando Pedro, né? É a gente fazer essa máquina acontecer sem que a gente se sinta culpado por pedir ajuda, sem que a gente se sinta inferiorizado por dizer que a gente precisa da colaboração de alguém, que a gente se sinta motivado para colaborar com as outras pessoas e que a gente não use a nossa colaboração, né, como uma forma de controle das outras pessoas. Muitas pessoas gostam de fazer isso. Pessoas que se mostram extremamente solidárias e que depois vão usar as atitudes que tiveram como forma de manipulação dentro daquela relação. Isso é tóxico, isso é doentio e isso não é rede de apoio. Isso é só uma pessoa ruim acontecendo na vida, né? Então, eu acho que as redes de apoio são essas articulações que vão permitir a gente ter uma vida mais saudável. Só que rede de apoio também é a gente desenvolver algo que não faz parte dessa cultura que a gente vive do individualismo, que é ter senso de comunidade. Se a gente não se lê como comunidade, a gente não se sente em nada responsável por ninguém, só por si mesmo. Porque é isso, né? Na sociedade da troca, se eu te ajudar, eu estou esperando que você me devolva uma ajuda, né, diretamente. Se torna uma moeda de troca. Ao invés da gente entender que numa rede estruturada, isso vai vir de outro lado, vai vir de outra forma. Então, eu acho que rede de apoio é um tema central da não monogamia e é um dos mais difíceis, porque é isso, ela vai absolutamente contra todas as construções, né, todas as normas. Mas aí, só para falar, então, de uma experiência pessoal, uma das pessoas com quem eu me relaciono tem 3 crianças pequenas, né, com menos de 10 anos. E ela estava precisando de uma ajuda em algum momento. E, felizmente, eu e meu irmão estamos morando numa república, né, num cohousing, e as pessoas que moravam com a gente foram estar com a família, né, como aconteceu com muita gente na pandemia, de tipo, olha, preciso voltar para estar mais próximo do meu pai, da minha mãe, enfim. Então, a gente estava com uma casa relativamente vazia. E aí, os meus pais foram morar com a gente. O que aconteceu? Eu fiquei pensando, como que eu consigo dar essa ajuda, esse suporte, sem colocar os meus pais, que são um grupo de risco, em um risco desnecessário? Né? Eu, conversando com ela e colocando as informações na mesa, eu estava plenamente disposta a unir as nossas bolhas, a, né, me colocar, ou enfim, né, nesse risco. Porque é tudo que a gente estava falando, é tudo gestão de risco. O risco nunca vai ser zero. É o quanto a gente se sente confortável ou desconfortável dentro dessa situação. E aí, felizmente, os meus pais terem ido morar com a gente fez com que o apartamento onde eles moravam tivesse vazio. E aí eu fui até lá, encontrei com ela e trouxe ela para esse apartamento. A gente abriu, estava tudo empoeirado, um monte de coisa, enfim. Mas é isso, eu tinha esse privilégio de ter um espaço seguro para trazê-la e as 3 crianças, né? Que é uma coisa que não todo mundo tem. E aí, outra coisa que eu queria falar sobre isso é que a gente ser rede de apoio, fazer o que a gente sente que é o correto e o que a gente pode e consegue, não quer dizer que a gente precisa estar bem o tempo todo. É aquilo que a Ju falou, amor próprio não quer dizer que eu preciso acordar todo dia linda e radiante. Né? Então, eu tive que dirigir até ela, mora em outra cidade, foi cansativo. No dia seguinte, eu estava com pouca energia. E aí eu, por um segundo, fiquei me cobrando de, nossa, eu devia ajudar, eu devia me envolver, eu devia estar, né, estando mais presente. E aí é isso, se torna algo que é uma profecia autorrealizante. Né? Você acha que você deve, então você se força a estar, só que você está com pouca energia e você gasta pouca energia que você tem, e você vai levar mais tempo para estar bem. Né? Aí foi de chegar e falar, olha, eu vou tirar um cochilo, eu vou dormir, eu não estou conseguindo me concentrar, eu não estou conseguindo estar presente. Mas poder falar isso foi muito difícil, sabe? Poder chegar para ela que estava numa situação, né, delicada e com 3 crianças, de falar, olha, eu não consigo te ajudar nesse momento, eu preciso me recolher. Foi um puta processo interno de conseguir aceitar isso. Mas é isso, é tipo a gente dançar entre os nossos limites e as necessidades nossas e da outra pessoa. É tipo, está fora de uma situação de risco, ótimo, esse é um primeiro passo, beleza, então agora deixa eu me recuperar e a gente volta para dar o próximo. A gente não resolve, né, o planeta em um dia. Então é isso também, de saber, né, transitar entre essas dinâmicas. E você, Ju, como você tem tido, como você tem lidado aí na sua bolha? Olha, eu priorizo
A palavra nem priorizo, eu prezo bastante pela rede, viver comunidade, se ajudando. Às vezes eu me cobro muito por nesse momento não estar sendo tão presente na vida de várias pessoas que eu sei que seria importante que eu tivesse, sabe? Eu me cobro sobre isso. Por isso, né? Por ter aqui um monte de gente que precisa que eu tenha esse cuidado nesse momento e etc e tal. Mas a minha rede é primordial na minha vida. Até porque quando eu fiquei em xeque, assim, no momento que eu falei, cara, eu não tenho ninguém. Eu não tenho uma rede de apoio. Eu não tenho alguém que, se eu quebrar a perna agora, eu vou ligar e vai largar tudo e vai vir me socorrer. Eu não tenho alguém que, se eu der um piripaque, eu tive um problema no coração, eu fiquei quase uma semana no hospital. Só minha família, assim, que eu falei, ó, fechamento. E nesse momento me colocou muito em xeque. Falei, cara, eu não tenho uma rede de apoio. Eu tenho gente que me dá bom dia no WhatsApp, mas até então, e aí? Né? Até o momento que eu me coloquei à disposição para ser, né? Essa rede de apoio de alguém. E aí a gente vai desenvolvendo laços reais e verdadeiros que eu falo, cara, pode acontecer o que for, haja o que hajar. Tal pessoas eu posso contar, eu posso ligar para fulana às 3 da manhã, fulana vai largar tudo e vai vir, posso ligar para Beltrano e também vai rolar, sabe? Mas é um grupo específico e limitado, não é uma coisa ampla, igual eu vejo muita gente nesse rolê que tem uma rede ampla, a gente para um caralho, que pode contar, e que, não. A minha, ela é bem pequena, bem sucinta mesmo, assim, que eu falo, posso contar e etc. E é importante, porque, como a Dandara falou, o autocuidado, ele vai muito de troca, né? Quem você é muito de troca, porque você é uma junção das experiências que você viveu e das pessoas com que você já conviveu, relacionou, brigou, do que você gosta e do que você repele. Você é uma mistura de todas essas coisas, né? Então, pessoas são essenciais para pessoas, são essenciais para pessoas. Então, esse negócio de rede de apoio, principalmente também depois que eu fui avó, porque vira uma chavinha na nossa cabeça real, assim. A mesma chavinha que vira quando a gente vira mãe, vira quando a gente é avó, porque a gente fala, tá, segunda geração dependente de mim. A primeira geração foi uma responsa, filhos, barato louco, mãe solo, tá. E agora essa segunda geração, tá, o que mudou nesse tempo e etc. Você tem a necessidade de ser mais, sabe? De não sei nem explicar, cara, o mecanismo que vira na tua cabeça, assim. Mas eu tenho priorizado muito, muito, muito mais. Como as noções de presencialidade mudaram, antes a gente priorizava muito, esse amigo aqui é fechamento, não desgruda de mim. Hoje em dia esse conceito meio que mudou por causa da pandemia, né? Então, as 25 mil pessoas que eu tenho no Instagram pode ser meu fechamento teórico, mas não, eu não devo ter nem 6, entende? Aquela presencialidade real que é para além do físico mesmo. E eu tenho priorizado muito mais isso hoje em dia, muito mais esse tipo de ajuda, e eu não digo nem ajuda financeira ou trocar uma ideia e falar o que eu quero ouvir, sabe? De saber que está ali, de ficar uma semana, 2 sem trocar ideia, mas se eu chamar é a mesma fita e sabe, a sintonia é a mesma. É bem isso. Isso foi muito importante para mim, porque eu estive num momento em que eu achava que eu não tinha isso, que eu não tinha essa reciprocidade, tá ligado? E é uma coisa que eu aprendi a dar valor muito, é minha rede de apoio. E para além disso ser um vínculo afetivo romântico, sabe? É muito louco. Eu acho que isso já, né, essa sua fala é perfeita para responder aquela pergunta que a galera fez na caixinha, né? Que é como tirar a centralidade do relacionamento amoroso, sexual, romântico. É isso, a gente não nos é dada essas ferramentas, né? Tudo empurra a gente
né, no discurso cis, hétero, mononormativo, amor romântico, hollywoodiano, para que a gente traga essa centralidade. Então, é muito difícil, mas a gente constrói no caminho, né? Não tem muito como falar. É tipo, como que eu adquiro... a Anne falou isso. Como que a gente adquire maturidade para estar em relações não mono? Não adquire. Até hoje eu não tenho. Não sei se eu vou estar com 80 anos e não vou ter. Nossa, várias coisas que eu falo assim, eu penso... Caraca, que 12 anos, que quinta série, por que ninguém chamou a Pro? Muito! As pessoas têm uma imagem de que a gente é evoluído, de que a gente, nossa, a gente manja muito. Se a gente manjasse muito, a gente estaria numa live sobre autoconhecimento, autocuidado, e não! A gente não nada, muito pelo contrário, como a gente foi totalmente construído em cima daquela família nuclear, cis, heteronormativa, monogâmica. Meu, uma desconstrução não é por dia, é uma desconstrução por minuto. E diálogo. Gente, não é fácil dialogar com outra pessoa, principalmente quando aquela outra pessoa não tem o mesmo ponto de vista que você em certa coisa. Não é fácil, não é. A gente não é mais evoluído, não, velho. É porque a gente é uma questão de você querer aqui falar, mano, bate o pé e vai. Mas não, a não monogamia é um bagulho louco. Não é não, é suruba e desapego. Que desapego? A gente sofre vixe, fala sério. É meses de cama, mas é aquilo. A gente também é gente, a gente também tem coração do mesmíssimo tamanho que o seu, apesar que o coração só pulsa sangue, tá, gente? Mas enfim. Só muda a mecânica, gente. Mas o sentimento é o mesmo, muda a mecânica, muda o modo de ver a vida. E ser não monogâmico não quer dizer que eu vá me relacionar com diversas pessoas, da maneira como eu vejo tudo. Eu vejo a minha maternidade como uma pessoa não monogâmica, como uma pessoa para descentralizar afetos, sabe? É isso, cara. É tudo. Como filha, como mãe, como irmã, como avó agora, como amiga, porra, é tudo, sabe? É para além disso. Enfim, desculpa. Eu acho que não, mas é essencial esse papo, porque ele traz a gente para a não monogamia política, né? Que quem olha de fora pensa em não monogamia no homem cis, hétero, branco, que tá lá nos jardins falando que é não mono para poder ir na balada e pegar quem quiser. Pensa, mas ninguém fala como se a gente não tivesse o direito de errar, de fazer merda, de ser imaturo, de ter ciúmes, de fazer várias coisas, mas que a gente está apto a desconstruir, a fazer a autocrítica e melhorar, né? E fazer com que as coisas funcionem de uma maneira de liberdade, para liberdade, né? Enfim. Eu acho que é isso, é criar esse espaço de ouvir. Né? Criar esse espaço de falar sem julgamento, criar esse espaço de poder falar, nossa, isso que você falou me doeu. Deixa eu tirar uns minutos para resolver, daqui a pouco a gente conversa, eu não vou conseguir entrar nessa conversa agora. Né? Saber transitar entre esses espaços. E você, Dandara, rede de apoio ou, enfim, essa questão? Não, eu estava pensando muito, porque eu lembrei de um podcast, e aí eu vou pedir perdão porque eu não sei o nome do podcast, mas eu posso procurar depois se vocês quiserem, de duas mulheres maravilhosas falando sobre não monogamia, e uma delas usou uma metáfora incrível, né? A gente tem medo de fazer muitas coisas na vida, mas a gente não deixa de fazer porque a gente tem medo, né? A gente, quando tira uma carteira de habilitação, a gente morre de medo e a gente acha que a gente vai matar alguém ou que a gente vai morrer, né? Mas mesmo assim, a gente não deixa de ir lá, aprender a dirigir, praticar a direção e a gente encara os nossos medos. Então, muito desse papo de que eu não estou preparado para a não monogamia, nós não estamos preparados para nada. Nós estamos preparados para reproduzir um modelo violento. É isso que a gente quer fazer? Eu acho que não. Então, a gente tem que entender que preparar envolve, sim, leitura, conversa, reflexão, mas envolve experimentação. E experimentação num campo onde as regras não são pré-definidas é a gente entender que a gente vai errar e que a gente precisa pedir desculpas e que a gente precisa fazer diferente e que a gente precisa ir tentando ajustar o que é que funciona, né? Então, eu acho que
nós não precisamos estar totalmente desconstruídos de uma série de coisas para estar na não monogamia, mas a gente precisa, sim, para vivenciar a não monogamia, que eu acredito que é a não monogamia pautada na ética e no respeito com os outros, né? A gente precisa estar disposto a ouvir que a gente errou e a gente precisa entender como é que funciona o modelo hegemônico, porque entendendo o modelo hegemônico, eu vou refletir sobre o que eu quero fazer diferente. E aí eu vou buscar estratégias, né? Então, eu acho que essa metáfora de que a gente tem medo de matar e de morrer nas primeiras vezes que a gente vai dirigir, não impede a gente de tirar a carteira de habilitação, né? Então, o fato de nós sermos pessoas que têm questões com insegurança, com autoestima, com ciúmes, com uma série de coisas, não impedem ninguém de viver a não monogamia, de estudar a não monogamia e refletir se isso é eticamente interessante para você. E é isso. É encarar os desafios e saber que a gente vai errar, mas a gente também vai acertar. Nossa, eu acho essa metáfora do carro maravilhosa, porque é isso, ninguém fala tipo, nossa, briguei ontem no trânsito, fiquei muito estressado, acho que não é para mim, não vou mais dirigir, ou bati o carro, já era, nunca mais vou dirigir, todos os meus medos vieram em cima. Não, a gente vai tentando, né? É lógico, tem pessoas que têm traumas e tudo mais, e aí, né, cada pessoa tem a sua dinâmica. Mas é isso, ninguém fala, não, dirigir não é para mim, porque ontem eu fiquei estressada no trânsito e não dá, não quero lidar com esse sentimento. Como se a gente não fosse se estressar em outras situações da vida, né? Como se isolar um sentimento numa caixa, a gente, beleza, não quero lidar com isso. Ciúmes, não, eu sinto ciúmes. Então eu vou montar uma relação onde eu controle tudo possível para esse sentimento nunca aparecer. Uma outra coisa que a gente tinha falado é sobre isso, né? O quanto a quarentena nos coloca em contato com os nossos sentimentos, né? Então eu senti muita frustração, senti muita raiva, senti muita culpa, igual a Ju falou, de não estar ajudando como poderia ou como deveria, ou, nossa, entra um monte de cobranças. A gente tem mais 25 minutos de live, a gente pode falar um pouco mais sobre essa questão do sentimento, se vocês quiserem falar sobre isso. A gente pode falar sobre as comunicações nas relações, né? Ou a questão do sexo, se vocês quiserem falar também como é que tem sido, como é que vocês estão lidando. Enfim, também essa ressignificação, né, do que é o prazer e de como a gente pode receber o prazer. E aquilo que a gente estava falando também, né? Às vezes a gente confunde amor próprio e vaidade, às vezes a gente confunde prazer, carinho e sexo. Às vezes a gente acha que quer uma coisa, mas a gente quer outra. Porque, de novo, a gente está reproduzindo um modelo opressor. A gente está reproduzindo um modelo que nos ensinou a associar essas coisas que não necessariamente precisam ser associadas. Eu acho que, assim, dois assuntos se comunicam muito, né? A comunicação e a sexualidade, para mim, são duas coisas que estão absolutamente juntas, né? Um casal que não se comunica bem, né, pode estabelecer condições de sexualidade muito problemáticas, né? Então, assim, com relação à comunicação, para quem está distante, é a gente achar o caminho que funciona. Para algumas pessoas, falar no telefone tradicionalmente, sem ver a imagem da outra pessoa, faz mais sentido do que a videoconferência, parece que é mais perto. Principalmente nós que somos de uma geração que pegou a internet no início, falamos muito no telefone com arroba, era aquela vozinha que dava quentinho no coração. Então, às vezes, faz muito mais sentido falar no telefone sem o vídeo, né? Mas para outras pessoas, o vídeo é um ato de proximidade muito interessante. Então, acho que a gente também tem que se permitir experimentar o que é que vai funcionar, né? E aí, a gente está aqui, né, bastante falando sobre a questão do diálogo, sobre como é que a gente constrói isso de uma forma positiva, né? E aí, enfim, retomando, a gente faz um trabalho de autoconhecimento constante para que a gente consiga identificar melhor, né, o que não significa uma identificação plena. Eu nem acredito que a gente consiga fazer uma identificação plena de todos os nossos sentimentos, desejos e demandas, não é assim que eu entendo, mas a gente melhora bastante quando a gente atravessa esse processo de autoconhecimento. Então, quando a gente identifica isso, né, e a gente aprende a processar essa identificação, e a gente também tira os sentimentos e as emoções do lugar de bom ou ruim, né? A gente pode ter, inclusive, uma leitura social ou uma leitura, inclusive, biológica para entender por que os sentimentos não são nem bons nem ruins. Eles só são sentimentos, né? Numa leitura biológica, os sentimentos eles existem para nos proteger e fazer com que a gente mantenha a espécie acontecendo. Medo, raiva, tudo isso é forma de proteção, né? Então, não existe bom nem ruim, é sobrevivência.
se a gente for entender pela perspectiva social, né, estabelecer sentimentos como bons ou ruins é a gente moralizar os sentimentos, né? Então, moralizar, a gente já sabe que sempre vai tender para lugares problemáticos. Então, a gente autoconhecimento, melhor identificação das emoções e dos sentimentos, trabalhando isso, desmistificando o valor desses sentimentos, para chegar na próxima etapa, que é comunicar sobre eles. E aí, dentro das relações não monogâmicas, a gente fala muito sobre a importância da comunicação, mas isso é para toda e qualquer relação. Nas relações de trabalho, a gente precisa fazer isso, nas relações familiares e tudo mais, né? E aí, se a gente comunica melhor os nossos sentimentos e os nossos desejos, né, a gente vai começando a delinear e a traçar com as pessoas com quem a gente tem uma relação sexual as nossas expectativas, os nossos desejos, as nossas fantasias, as nossas demandas, né? E nessa comunicação honesta, verdadeira, a gente vai estabelecendo como é que vão acontecer esses encontros, né? As pessoas não têm vontade de transar ao mesmo tempo e nem no mesmo dia. Isso são alinhamentos que acontecem, né? Por uma série de fatores. Então, assim, a gente, na quarentena, algumas pessoas vão se sentir com humor mais melancólico, vão se sentir mais ansiosas, mais estressadas e podem ter sim uma baixa da libido e não ter vontade de ter relações sexuais. Outras pessoas vão ter uma outra relação com a quarentena e podem ter um aumento da demanda por relações sexuais. E aí, dentro de um relacionamento, isso é conversar, seja ele presencial, seja ele à distância. Casais que não estão coabitando também precisam conversar sobre os seus desejos, as suas fantasias e as suas demandas. E encontrar caminhos que façam sentido para os dois, né? E aí, a gente vai aí encaixando essas frequências e se entendendo e dialogando com relação a isso, né? Agora, e eu digo isso porque, assim, é importante a gente entender que sexualidade é sobre a nossa saúde do corpo e da mente, né? Então, é muito problemático a gente usar a sexualidade como forma de escapar do mundo, né? A sexualidade, ela tem que ser um momento de espaço para que a gente exerça não só o nosso prazer físico, mas como as nossas fantasias, né? É um espaço de troca, né? Então, se a gente está usando aquilo como escapatória do mundo, né? Isso pode ser tão negativo quanto uma pessoa que bebe em excessividade para escapar do mundo, uma pessoa que consome outras drogas como modo de escapar do mundo, seja ela uma droga para dormir, seja ela uma droga ilícita, né? Então, qualquer caminho que seja fuga do mundo, ele tende a ser problemático e a gente pode, nessa nossa busca de escapar do mundo, acabar objetificando o nosso parceiro, usando ele para essa fuga. E a gente não perguntou se ele está fugindo com a gente, né? Então, isso é um cuidado muito grande que a gente tem que ter. Agora, para quem está solteiro, para quem está junto, para quem está em qualquer situação, né, estamos aí também na questão da sexualidade falando sobre autoerotismo. Então, se o seu parceiro não quer ter uma relação, isso não significa que você não pode ter momentos de prazer com você mesmo, isso não significa que você não pode se abraçar, que você não pode se beijar, que você não pode se tocar, né? Esse é um caminho que a gente entende sempre como um caminho de autoconhecimento, né? Esse é um caminho de reconhecimento do nosso corpo, das nossas zonas erógenas, daquilo que é bom pra gente. É um caminho de exercício das nossas fantasias, mas é muito importante também, exatamente por termos sido todos criados dentro de uma lógica moralizante da sexualidade, a gente observar o nosso comportamento com relação ao autoerotismo. Tanto se a gente consome conteúdos e que tipo de conteúdo a gente consome, isso é importante ser problematizado, como quais são os sentimentos que a gente tem nesse momento de autoerotismo. As pessoas relatam, às vezes, tristeza, culpa, pós, né, atos masturbatórios. Então, é importante que nesse momento, e eu falo autoerotismo ao invés de falar só masturbação, porque não necessariamente no autoerotismo existe masturbação. A gente pode ter contato com outras zonas do corpo, né? Não vamos genitalizar o amor próprio. E aí, a questão de que então, qual é o sentimento que a gente tem depois disso? Para que a gente possa entender esse momento como um momento de gentileza, de generosidade, de autoconhecimento, né? Um momento em que a gente entra em contato com a gente e fazer isso de uma forma prazerosa, saudável, cuidadosa. E, por favor, todas as pessoas do planeta usem camisinha, tá? Maravilhosa. Eu só queria deixar aqui de
de preâmbulo, que essa fala toda, várias dessas falas todas a gente vai transformar em uma live só delas, porque elas são coisas que a gente pode aprofundar bastante. Eu quero muito falar sobre a desgenitalização, sobre a sexualidade libertadora, sobre as ferramentas que o Tantra pode trazer para isso. E tudo isso que você falou é absolutamente essencial. E eu lembro que a gente falou sobre isso na live sobre não monogamia, suruba, menage, né, encontros sexuais não normativos, o quanto a gente enfatizou a importância de conversar, né, de negociar, de entender os seus limites, os seus desejos e o das outras pessoas envolvidas. E que geralmente, se alguém não quer conversar, é a pessoa que está numa posição de poder. Né? Quem geralmente fala que não, a gente não precisa negociar isso não, vamos só deixar fluir. Geralmente é o homem cis, hétero, branco, que tá com todo o poder e que se der merda não vai explodir na cara dele, né, esse problema. Então ele já está acostumado. Isso, de novo, não tem nada a ver com deixar as coisas acontecerem, porque, né, os sentimentos e as vontades, as coisas fluem. Mas a gente precisa ter um espaço de acordo, a gente precisa ter um espaço de acolhimento, a gente precisa ter um espaço onde as pessoas, inclusive, possam permitir essa fluidez com segurança. Né? É uma coisa você querer enrijecer, falar que vamos anotar aqui, né, exatamente o que a gente vai fazer. Não é assim, mas é entender o que você sente confortável, o que a outra pessoa sente confortável, conversar sobre expectativas. Enfim, acho que todas essas questões são valiosíssimas. Ju, contribua. Oi, qual era a questão? Porque a Dandara falando, essa é louco. Ah, ela é maravilhosa demais. Eu viajo, eu já falo, vou pegar isso aqui, vou botar no post-it. Olha, é isso. Não, a gente baba. O importante é babar. E aí você fala sobre o que você quiser. Mulherão da porra, você é louco, Dandara! Você falou uma coisa, Ju, e a Dandara falou outra, que são coisas, assim, das mais básicas quando a gente começa a estudar não monogamia, que eu acho que são muito importantes. Uma é a tal das 5 linguagens do amor, né? Que a gente tende a falar isso muito sobre as relações, mas você falou lá atrás, Ju, o quanto eu, nesse momento, estou precisando de um acolhimento na fala. Né? O quanto o nosso amor próprio, a nossa forma de se dar carinho também passa por essas 5 linguagens. Tipo, não, hoje eu estou precisando fazer um ato de serviço para mim mesma. Eu vou cozinhar uma coisa gostosa, eu vou fazer um brigadeiro, eu vou botar Avatar e eu vou assistir o Eng e sair voando o rolê todo, porque é isso que eu estou precisando. E às vezes não, às vezes eu estou precisando me sentir gostosa, eu quero me produzir, eu quero tirar umas fotos, então a gente também entender, né, que a nossa forma de amor próprio transita nesses espaços. E a Dandara falou da outra coisa que são as formas de atração, né, que também são muito importantes a gente lembrar na quarentena. Às vezes, se atrair por uma pessoa não quer dizer que você quer transar com ela. Né? Às vezes pode ser uma atração estética, você pode achar ela muito bonita e não ter nada em comum, você pode ter uma atração intelectual. E eu, pelo menos na quarentena, percebi muito isso, né? O quanto muito da minha carência era só necessidade de ser vista, de validação, de biscoito. E é isso. Aí eu baixei aplicativo para mandar nude e para... Ai, ufa, pronto. Sabe? E às vezes é isso. A gente precisa entender, porque senão, às vezes, você só quer isso. Você só quer que outra pessoa te veja e você se coloca numa situação de uma interação sexual com a pessoa que você nem queria, num espaço que você nem queria. Então, a gente entender também esse trânsito das nossas vontades e das nossas formas de interagir com a gente mesma. Né? Eu não consigo comunicar o que eu quero, o que eu estou passando, se eu não consigo me ouvir. Né? A comunicação boa passa por esse primeiro passo, né? Sim, eu aprendi muito sobre... Mais um alto para a nossa pauta, sobre autocomunicação. Eu me comunicava muito pouco comigo mesma. Assim, eu era muito no pegar um rolemã e descer a ladeira e foi. Eu era muito assim. E nesses meus processos recentes, a autocomunicação foi o que me tirou daquele casulinho, sabe? Mesmo assim. E sobre as relações que Dandara estava falando, você também falou sobre um pouco. Realmente, nem toda atração é necessariamente sexual. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa muito sexual, isso é sabido de todos que convivem e me conhecem minimamente,
Porém, ao mesmo tempo e em paralelo, parece até contraditório, mas não é. Eu tenho muito cuidado com quem eu me relaciono sexualmente. Pelo meu ori, pelo meu próprio corpo, porque eu sou uma pessoa muito, que acredita muito nas energias que eu vou passar e que eu vou receber. Então, é uma coisa que eu tenho muito cuidado, sou muito criteriosa na minha vida. É sobre isso. Então, acredito muito. Tem muitas pessoas que eu falo, cara, pegava para caralho. Mas não é no sentido sexual mesmo da coisa. É de ficar, varar a noite até de manhã, trocando ideia, olhando para o céu, vendo a lua, ouvindo uma música da hora, falando sobre os ETs, sobre várias coisas. Mas trazendo para o lado sexual, é uma coisa que tem me feito falta, porque, como eu disse, eu acredito muito nas energias sexuais e eu fico mais criativa, eu fico mais produtiva, eu fico mais bem-humorada, fico sem espinhas, sabe? Mexe com tudo, mexe com todo o meu ser real, assim, gente. Me desculpa, sociedade. Eu gosto muito e me faz falta. Mas é isso, é o processo de ressignificar, e tenho ressignificado muito. E não digo de brinquedos sexuais ou de masturbação, não. Eu digo mais de, tá, mas por que isso é tão importante para mim? Isso é importante para mim porque isso ativa o quê? Isso mexe onde? Isso dispara o quê em mim? O que faz? Por exemplo, a questão da produção. Eu fico pensando, tá, me sinto mais produtiva. Mas, por exemplo, se eu acabar de me masturbar, eu não vou chegar lá e conseguir escrever meu livro, que eu preciso entregar até setembro, entende? Será que isso não é uma condição que eu coloquei para justificar por que isso é tão importante para mim? Não que seja um problema sexo ser importante. Eu, para mim, não vejo como um problema isso. Mas, sabe, entende o lugar que eu estou colocando? Será que não é eu buscando justificativas? Aí eu venho ressignificando isso. Por exemplo, quando eu tomo um banho demorado, maravilhoso, e fico conhecendo o meu corpo, me tocando, e de uma maneira não erotizada, eu sinto um prazer semelhante, sabe? Eu libero uma serotonina que eu falo, uau, da hora! Quando eu boto uma música para ouvir, e eu tenho a mania que quando eu cismo com uma música é real, meus filhos reclamam disso muito. Quando eu cismo com uma música é repeat, vai 7 dias, 7 noites, só aquilo. Aquilo me traz um prazer semelhante também na minha cabeça. Aí eu fico tentando buscar, porque se eu pirar, que eu preciso disso demais e que eu não possa substituir isso por outras coisas, eu vou ficar doida e eu vou fazer isso 24/48, eu vou me machucar, porque já fui nesse nível. E é um lugar que eu não quero voltar. Eu me libertei da dependência sexual e é um lugar que eu não quero voltar. Sei da importância que isso tem na minha vida, mas não é uma coisa que me rege, sou eu que rejo. Rejo é a palavra? Não sei, whatever. Entende? Então, eu tenho ressignificado muito isso nesses meses também, e coisas que, porque, sério, gente, todos esses exercícios que a gente está fazendo nesses 120 dias, são coisas que a gente vai levar para a nossa vida. A gente se readaptou a um modo de viver, e foi tão marcante, e foi tão forte, está sendo, né, esse momento que a gente está vivendo, são coisas que eu acredito que a gente vai levar para a nossa vida. Então, sim, essas ressignificações têm sido bastante importantes na minha vida. Gente, quando eu falo para vocês, sério, quando eu falei no primeiro tempo, que eu não vou precisar reencarnar de novo, porque vai ser muita sacanagem se fizerem isso comigo, porque o que eu aprendi nesses 3 meses, enfim, é seríssimo, seríssimo. E sinto muita falta? Sinto, mas é isso. Falar que eu não abro uma câmera e faço uma sacanagemzinha? Mentira. Faço. Muito. Mas sinto... não é mesmo? Faço, sinto. Sexo, além de uma coisa que eu gosto de fazer, é uma coisa que eu gosto de falar sobre, de estudar sobre, de entender por que isso tem importância na minha vida, sabe? Para além de traumas. Enfim. E é bem sobre isso. E aí eu noto que o isolamento social ele não tem só coisas negativas na nossa vida, tem bastante coisa positiva também. E que eu espero que a gente consiga fazer com que essas coisas positivas não se sobressaiam,
porque tem muito mais coisas negativas e não é gostoso ver gente para caralho morrendo, gente para caralho contaminada, um governo despreparado, omisso, fascista, filho de uma mãe, filho de mãe não, porque mãe tem dignidade e puta também. Sabe? Então, não dá para romantizar o isolamento social, em hipótese alguma. Mas tem coisas positivas que me agregam e vão me agregar, assim, como pessoa e como ser humano, assim, nessa nova década, que é uma outra coisa que eu acredito muito, na energia da década. Comentei com o Poli que eu tenho tido vários sonhos e diversas coisas, umas energias que eu não havia sentido antes, e que alguma coisa definitiva está para acontecer, assim. E eu penso, será que essa coisa definitiva que tem para acontecer não é essa mudança de ciclo, essa mudança de pensamento, comportamento, visão de mundo, etc. e tal? Enfim. Mas é isso, gente. É a coisa que eu sinto mais falta é de sentar no boteco, sentar ali no Sucessos Bar, pedir 3 litrão de Brahma, beber, falar com as minhas amigas, depois ir cada uma carregando a outra, enfim, que também é um cuidado. São coisas que eu sinto falta. E de me relacionar fisicamente com as pessoas. Por enquanto, tem ficado ali de boa, né? O vídeo, o áudio, telefone, mas eu quero sentir pessoas, quero tocá-las, quero conversar, saber como elas estão, olho no olho, sentir a energia, essa toca, sinto falta do meu terreiro, sinto falta de tudo, sabe? E é mais sobre isso. Só sei que depois que acabar a quarentena, eu vou ficar uns 3 dias off e eu vou transar para caramba, gente. É isso. Minha fala acaba aqui sobre o assunto sexo. Maravilhosa. É aquilo que a gente estava falando antes, né? Eu vou compartilhar no Stories também. Que eu estava falando que tem uma universidade que fez um estudo sobre o estado mental das pessoas em situações extremas, né? Terremoto, incêndio, tsunami. E aí existe uma fase, igual aquelas fases do luto, negação e barganha e não sei o quê, e aí de repente as pessoas se unem e se mobilizam e vão se voluntariar e vão ajudar, e aí aquilo passa. Só que a gente está numa situação extrema que não passa, né? Ela é uma situação onde esse estado se prolonga, e ainda mais com as mudanças climáticas, com a possibilidade de mais pandemias, de mais, né, vírus aparecerem, é uma coisa que a gente realmente não dá para só sentar e esperar tudo voltar ao normal, porque não tem normal, né? Não é romantizar, obviamente, essa situação de merda, com uma pilha de merda em cima de merda, mas é perceber que é isso, a gente está sendo forçado, convocado a olhar para si mesma, para os nossos sentimentos, para essas questões, e é justamente o oposto daquela fala que a gente começou, né? Agora todo mundo é monogâmico, então a monogamia é a solução. É justamente o contrário, é esse isolamento, esse individualismo, esse consumismo que colocou a gente nessa situação, né? Então refletir sobre formas, né, de construir uma normalidade, né, uma alternativa mais coletiva é absolutamente o que a gente precisa fazer nesse momento. Dandara, a gente tem 7 minutos com uns 30 segundos, 1 minuto de delay aí, então a gente tem 5 minutinhos para você fazer o seu encerramento, depois a Ju também pode fazer. Sexta-feira estaremos no Zoom, 7 horas da noite, para continuar esse papo maravilhoso, para vocês somarem as suas vozes, e depois eu posto no Stories todas as coisas que a gente falou aqui que eu lembrar. Gente, como fazer um fechamento de uma live que não pode ter fechamento, porque esse assunto não tem fim, né? Olha o desafio que botaram no meu colo. Meu fechamento é o seguinte, gente. Sejamos responsáveis com a nossa vida, com a vida de todas as pessoas que estão no nosso entorno, né? Com a vida da coletividade, né? E a gente começa muito desse trabalho cuidando da gente. Minha mãe sempre diz para mim que quando a gente não está bem, é difícil a gente conseguir ajudar as outras pessoas. Então, a gente precisa se cuidar. E esse autocuidado, espero que tenha saído dessa live, a ideia de que ele é plural, ele é múltiplo, ele é multifacetado, porque nós somos complexos, nós somos multifacetados. Então, eu espero que vocês consigam se amar,
se cuidar, busquem recursos para isso. A internet está aí, espero que vocês utilizem da melhor forma possível, se informem da melhor forma possível com relação à quarentena, não fiquem focados só nas informações negativas, busquem também as informações positivas, se desconectem da televisão e da internet, que só fala sobre coisas ruins, se conectem com coisas que alimentam a alma de vocês, alimentem bem o corpo de vocês e alimentem bem a mente de vocês, porque a gente vai sobreviver a essa. Se tem uma coisa que ser pessoa preta me ensinou, é o seguinte: lá atrás, quando nossos ancestrais estavam sendo escravizados, eles tiveram que lutar para sobreviver. E eles sobreviveram às coisas mais horrorosas que se possa imaginar. E nós estamos aqui. Então, o mínimo que eu posso fazer é sobreviver e construir um mundo melhor para que o meu povo viva no futuro melhor do que eu vivo hoje. Acho que é um bom final. Então, só para complementar o que Dandara disse, é isso. E eu espero também que vocês se cuidem, gente, e tenham responsabilidade afetiva consigo. Porque se você não tiver responsabilidade afetiva com você, não adianta você cobrar isso de outros, de jeito nenhum. Então, autocuidado é muito sobre isso. E se nesse momento você não é capaz de ter autocuidado consigo, tudo bem. Busque, sabe? Vai achar lá no fundinho um trenzinho que vai acender, que vai falar, porra, mas vale a pena, tá ligado? Então, bora que vamos. E muito amor, gente, que é o que a gente precisa, amor. A começar de você, tá? Isso é uma hierarquização que você pode fazer. Se ame em primeiro lugar e acima de tudo. Para daí, então, você estender isso para as demais pessoas. E com certeza estar mais forte. E outra coisa, noção de autocuidado não é uma bula pronta que a Dandara vai te dar, ou o Poli vai te dar, ou eu vou te dar, sabe? É uma coisa que você tem que descobrir o que te faz bem, o que te faz estar vivo. E viver, gente, a gente tem que viver, porque eles nos querem mortos. Combinaram de nos matar, combinamos de ficar vivos. É sobre isso. Axé pra nós. Uhul! Que delícia, que honra maravilhosa receber vocês. É um prazer ver essas conversas se multiplicando e ver essas pessoinhas aqui no chat. Vamos ter muitas outras, vamos nos encontrar para falar de outros temas. É importante debater teoria, é importante a gente compartilhar as nossas vivências e práticas, mas às vezes é importante a gente só compartilhar apoio. Apoio também é essencial, apoio também é parte estrutural desse novo formato, desse novo antigo formato de vida que a gente está tentando exercer e compartilhar. E é isso, eu só tenho amor e gratidão a vocês duas. Sexta-feira estamos juntas na live no Zoom, 7 horas da noite. E é isso. Gratidão a vocês duas, a todo mundo que estava aí ouvindo, participando por 2 horas. Se deixasse, a gente ficava mais umas 3, tranquilo. Mas é isso. Só amor, só alegria. Vamos junto e qualquer coisa manda mensagem, porque às vezes não tá tudo bem. E é isso, gente. Inbox está aberto. Mandem mensagem, vamos se apoiar.